Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Eu sou a Natane Martins, sou psicóloga e no vídeo de hoje eu venho trazer aqui dicas, orientações de como fazer um enfrentamento daquilo que a gente tem medo, como enfrentar o que a gente tem medo, que nos causa ansiedade, insegurança, algum desconforto. Na verdade, esse conteúdo surgiu de uma pergunta de uma inscrita aqui do canal. A Magda, um beijo para você, Magda, muito obrigada pela sua participação, ela está sempre presente, interagindo aqui com os conteúdos, e eu disse que eu traria um conteúdo, um vídeo falando sobre isso, porque é muito complexo, né? Muita informação para responder ali em poucas palavras em um comentário. Então eu achei bem legal, uma pergunta legal para a gente trazer aqui em forma de dicas, de atividades. E a pergunta dela eu vou ler para vocês agora, foi a seguinte. Essa pergunta ela foi feita em um vídeo mais antigo aqui do canal, eu vou deixar o link da descrição aqui Travei, hein? Eu vou deixar o link do vídeo na descrição, caso vocês queiram ir lá conferir. Tá? E a pergunta que ela fez nesse vídeo foi, que o vídeo por que enfrentar a ansiedade? Esse é o nome do vídeo. E ela perguntou, como conseguir a força necessária para o enfrentamento? Existe um processo, algo que podemos colocar em prática mesmo com muito medo e insegurança? E a resposta é sim, existe uma forma, existe um processo de fazer isso. Então fica aqui comigo no vídeo. Bom, vamos lá. Antes de entrar no processo propriamente dito, aí na atividade, eu vou contextualizar um pouco, trazer um pano de fundo aqui para você entender o porquê desse comportamento de evitação e a importância desse enfrentamento. O que acontece? A pergunta da Magda foi a seguinte, como fazer isso, né, com muito medo e com muita insegurança? Na verdade, o que mantém a nossa evitação, os nossos comportamentos de esquiva, de evitação, é justamente o medo e a insegurança. Então, não tem como a gente esperar esse medo ir embora, essa ansiedade ir embora, essa insegurança ir embora, para fazermos algo. Nós somos muito sensíveis às respostas comportamentais, ou seja, os nossos comportamentos geram respostas, geram consequências e nós somos sensíveis a isso, nós respondemos a isso. No caso de situações que nos geram algum desconforto, como medo, ansiedade, preocupação, é algo aversivo, e a gente tem um comportamento evitativo, de esquiva daquilo, a resposta, a consequência imediata disso vai ser um alívio. Então vai ser um certo conforto de eu não ter me exposto. Porque esse medo e essa insegurança vem provavelmente dos conteúdos do pensamento, da parte cognitiva. Então, se eu não faço algo, o que isso quer dizer para mim? Qual a interpretação que isso tem para mim? Eu vou trazer um exemplo prático para clarear um pouco isso aqui. Vamos imaginar que você seja uma pessoa muito tímida e tenha muita dificuldade de fazer uma pergunta na sala de aula. Então você está lá na sua sala de aula, tem uma dúvida e você não consegue de jeito nenhum levantar a mão e perguntar a dúvida que você tem ao professor. Provavelmente você está com medo, está inseguro, está ansioso com esse comportamento, porque possivelmente existem pensamentos de será que a minha pergunta vai ser uma pergunta boba? Nossa, vão rir de mim. Ou, eu vou atrapalhar a aula. Eu tô com vergonha, vão me julgar se eu perguntar isso aqui, né? E começa uma série de pensamentos que aquele comportamento tem que ser evitado. Você não pode se expor. E aí você não faz a pergunta. Você não completa ali a ação do comportamento de fazer a pergunta. E aí naquele momento já era um alívio, pelo menos não me expus, né? Não perguntei, não aconteceu nada. E aí, como nós somos sensíveis à consequência, aos resultados desse comportamento, eu vou perpetuar esse comportamento de esquiva, eu vou ir perpetuando o mesmo comportamento em outras situações. Eu nunca vou perguntar na aula, eu não vou querer apresentar um trabalho, eu não vou falar na reunião lá do meu trabalho. Então eu vou cada vez mais me esquivando para sentir esse alívio e essa segurança. Só que o que acontece? O nosso cérebro, ele já
ele já é assim, treinado aí no que é mais fácil. Ele vai pelo caminho mais fácil, pelo caminho aprendido. Se o mais fácil for se esquivar e for evitar, que normalmente é por conta desse alívio que causa, que é momentâneo, a gente vai ter a tendência de replicar esse comportamento que a gente já fez em outras situações. E parece que deu certo, a gente evitou, parece que deu certo. Então, nós não vamos conseguir ter um repertório comportamental adequado para enfrentar situações. Então, a gente não vai conseguir realmente fazer essa exposição. E aí gera o medo, a insegurança, a ansiedade. Então, deu para entender um pouquinho melhor como não dá para esperar não ter medo para fazer? Na verdade, é o contrário. Agora, eu vou explicar esse processo contrário. Eu gosto de dar um exemplo que eu uso com os meus pacientes do Bluetooth. Né? Provavelmente você já conectou um aparelho, aí, um Bluetooth em algum aparelho, algum dispositivo. Quando você vai fazer essa conexão pela primeira vez, o que acontece? Ele vai pedir um pareamento, né? Às vezes vai gerar um código, alguma coisa, vai pedir para você parear, e você faz esse pareamento, ele reconhece o aparelho e se conecta. Nas próximas vezes, nas próximas conexões, você não vai precisar fazer esse pareamento de novo. Já existe um dado de memória ali do Bluetooth e do aparelho, que a hora que você ligar o dispositivo, ele já vai se conectar automaticamente. Existe uma lembrança ali. É isso que acontece. Nós vamos adquirindo memórias, vamos fazendo pareamentos e associações, ou seja, quanto mais eu evito, mais eu esquivo, eu sinto alívio, só não aconteceu o que eu temia porque eu não fiz, e nas próximas, eu tô pareando, tá percebendo aqui? Eu vou fazendo esses pareamentos com as situações, fazendo essas conexões de Bluetooth aqui. Num próximo momento, quando o meu cérebro já reconheceu o aparelho, ele já conecta sozinho, esse Bluetooth já conecta sozinho. Então, numa próxima vez que eu tiver outra dúvida em sala de aula, qual que é o cenário que vai vir? É o que eu não consigo perguntar. Então, eu não vou perguntar de novo. Eu vou cada vez interagindo menos. Surgiu uma nova situação no qual o meu repertório comportamental não foi ampliado, não foi desenvolvido, eu vou usar o mesmo que eu tenho. Já existe um dado de memória aí. Aí o que acontece? Eu preciso então, qual que é o processo que eu preciso fazer? Eu preciso esquecer esses dispositivos que estão conectados, então eu vou lá e deleto e eu vou fazer novos pareamentos. Ou seja, eu preciso criar novos dados de memória. Eu vou conectar novos aparelhos, novos dispositivos, para daqui para frente eu ter uma nova resposta, uma nova conexão automática. Então, essa mudança de comportamento vai interferir justamente nisso. Eu vou mudar o medo, a ansiedade, através da mudança de comportamento e não o contrário. Então, eu vou começar a fazer novas conexões. Isso é possível de fazer? É possível de fazer porque nós temos uma coisa chamada neuroplasticidade. O nosso cérebro é neuroplástico, ele aprende, ele modela novos recursos ali. Então, quando eu vou me expor, eu vou criar um novo pareamento e aí a neuroplasticidade vai me ajudar nesse novo modelo de comportamento, esse novo repertório. Então, o mesmo exemplo que nós vínhamos seguindo aqui, de perguntar alguma coisa na sala de aula, eu vou lá e vou fazer esse enfrentamento, essa exposição agora. Então, com medo, com insegurança, com desconforto, ainda assim, eu levanto a mão e faço a minha pergunta. Aí eu fiz a minha pergunta, o professor me respondeu, sanou minha dúvida, os colegas não falaram nada, ok? Teve até um colega que comentou que tinha essa dúvida também e agradeceu ali eu ter feito aquela pergunta. E eu observei, opa, não aconteceu nada do que eu estava esperando. Eu achei que ia ser um cenário catastrófico e não, deu para perguntar, foi bacana. E aí na próxima aula eu vou, levanto a mão e pergunto de novo. E aí o que eu estou fazendo? A nova conexão Bluetooth aqui, ó. Entendeu? Tô pareando um novo dado aqui que se eu levantar a mão e perguntar, não vai acontecer nada demais, não vai acontecer nada de errado. Eu consigo fazer aquilo. O que vai acontecendo com o meu medo, com a minha insegurança, com a minha ansiedade? Vai diminuindo. Eu vou ampliando meu repertório comportamental. A neuroplasticidade vai me ajudando a modelar um novo comportamento. Então, por isso que é importante fazer esse movimento. Não dá para esperar não ter medo para fazer. Porque, na verdade, eu quero extinguir esse medo, essa insegurança.
Então essa situação não vai ficar mais tão aversiva assim. Tá, mas aí respondendo a pergunta, tem um processo, alguma coisa que dá para fazer? Tem. Claro que a terapia, né, é muito indicado, principalmente em quadros de transtorno. Por exemplo, a pessoa tem um transtorno de ansiedade social, que é conhecido como fobia social, ela vai precisar do acompanhamento de um profissional para esse processo de exposição. Tem algum outro transtorno, alguma outra dificuldade importante, significativa, o indicado é o acompanhamento de um profissional, que vai conseguir ajudar a pessoa a administrar isso de uma forma adequada, acolhendo também a parte cognitiva, emocional, passando por uma reestruturação cognitiva. Então, existe a terapia que vai auxiliar nisso. Agora, vamos falar de uma forma geral, né? A orientação que eu venho trazer aqui é de uma forma geral para te ajudar no seu dia a dia, na sua vida, se você quer começar a fazer esse movimento de se expor e enfrentar um pouco mais. A técnica usada, inclusive em terapia, mas que eu vou trazer aqui para você, é a exposição gradual. Então, uma ferramenta bacana para trabalhar com isso é exposição gradual. Isso consiste em quê? Como o nome já diz, você vai se expor de forma gradual, de forma devagar, respeitando, né, o seu nível de dificuldade com o que você deseja fazer. Essa exposição, ela pode ser feita, né, quando ela é feita, por exemplo, em terapia, a gente inclusive inicia, principalmente em quadros de fobia, por exemplo, inicia até com a imaginação, depois com imagens, né, e vai evoluindo até a exposição em vivo, que a gente chama, que é no local, que é com o objeto temido, por exemplo. Mas para você conseguir começar a flexibilizar a sua exposição gradual, você pode fazer uma escala, fazer anotações das situações que você tem dificuldade, que te geram ansiedade, te geram desconforto, te geram medo e que você deseja se expor um pouco mais, você deseja fazer novas conexões, novos pareamentos de Bluetooth aí. Então, faça uma lista das coisas e coloque depois em ordem do mais fácil para o mais difícil. Então aqui a gente faz uma escada, né, uma escala de dificuldade, sempre começando do mais fácil para o mais difícil. Por quê? A intenção da exposição gradual é te dar, você ter autoeficácia, você se sentir autoeficaz e conseguir ir dando passinhos e subindo nesse degrau. Se você começa de uma situação mais difícil, que é muito aversiva para você, você provavelmente não vai conseguir executar, né? Então, se você tem dificuldade de levantar a mão para fazer a pergunta para o professor na sala de aula, com pessoas que você vê todos os dias, são seus colegas de sala, não dá para você querer começar, colocando aí na sua escala, começar a dar uma palestra para 500 pessoas. Não vai acontecer, né? Você vai gaguejar, vai desistir, vai sair correndo, vai virar um caos. E aí, qual que é a mensagem que mandou para o cérebro? Aquela conexão inicial. Você não desconectou o primeiro dispositivo lá. Ele está acionado, ele conectou ali. Eu realmente não consigo. Isso é aversiva lá, passei maior vergonha. Se eu não tivesse feito, eu não teria passado por isso. Então, ele vai utilizar o dispositivo antigo. Então, para que você use um novo dispositivo, comece a modular tudo isso aí, começa do mais fácil. Então, primeiro é fazer uma pergunta na sala de aula, depois perguntar que horas são na rua para uma pessoa estranha, tá no mercado, conversa ali com o caixa do supermercado, na hora que tá passando a compra, né? Comenta, tá frio, tá calor, vai se expondo, até chegar lá num dado momento que, se você quiser, se for da sua vontade ou necessidade de dar uma palestra, fazer alguma coisa, né, você se expôs a um público maior. Tô falando aqui, tô dando um exemplo, claro, de uma dificuldade, né, que seria falar em público, mas existem outras, né, dificuldades, outras coisas, né, e você vai olhar aí quais são as suas particularidades nisso. Faz essa escala, então, né, do medo mais fácil para o mais difícil, e aí você vai escolhendo ali situações que você vai se dispor a passar, enfrentar naquele momento. Aí, para te ajudar nisso agora, eu vou trazer aqui duas tabelas que você pode utilizar nesse processo. Vai entrar aqui na tela agora, né? Eu sumi, mas para que você possa ver a tabela e como que ela funciona. Na primeira coluna, né, você pode observar aí que a pergunta é: qual é o exercício de exposição
que estou me comprometendo a realizar. Então, como eu disse, você vai escolher aí um exercício de exposição que você vai se comprometer, lembrando na sua escadinha do mais fácil para o mais difícil. Aí você responde, coloca aí a situação. Como isso me moverá em direção aos meus valores e objetivos? Então, assim, o que você vai ganhar com isso, né? Fazendo essa exposição, quais objetivos você vai atingir? Na terceira coluna, você pode colocar que comportamentos de segurança e evitação estou disposto a suspender a serviço dos meus valores e objetivos. Então, tudo isso que eu expliquei, né, de comportamento de evitação, de esquiva, que são comportamentos de segurança, quais que você está disposto a abrir mão, né? Então, estou disposto a abrir mão de perguntar alguma coisa na sala de aula, como eu dei o exemplo aqui, eu estou disposto de abrir mão da esquiva, de não dar nenhuma desculpa para um amigo que me chamou para sair, eu dou uma desculpa de última hora para não ir, né? Então, o que eu estou disposto a abrir mão? E para quais pensamentos e sentimentos desconfortáveis estou disposto a abrir espaço ao concluir a exposição? Então, esse último quadro é importante. Por quê? Bom, o quadrinho saiu da tela aqui. Se você precisar, você volta o vídeo, dá um print na tela. Mas por que o último quadro é importante também? Você pensar, porque pensamentos desconfortáveis, o medo, a ansiedade, aqui os sentimentos que vão ocorrer nesse momento, vai ser desconfortável, vai ser difícil. É o que eu falei no vídeo, né? E o que foi a pergunta aqui da nossa inscrita. Não dá para não ter o medo, ou não ter a insegurança, ou não ter pensamentos desconfortáveis. Nós vamos ter que lidar com ele. Então, por isso que a pergunta quais os pensamentos, emoções eu estou disposto a abrir espaço? Então, eu aceito sentir esse desconforto para chegar no meu objetivo final dessa exposição. Tudo bem até aqui? Agora vai entrar na tela uma outra tabela. Vou desaparecer de novo para que você veja aí, né? Você está vendo agora a tabela. E nessa tabelinha, você vai colocar o quê? A atividade de exposição que você executou. O nível, deu uma nota aí do nível de dificuldade de 0 a 10. Então, foi 8 de difícil? Foi 10? Foi 5? Qual que foi o nível de dificuldade para você? E depois que você executou, utilizando a tabela anterior, dá uma nota também de 0 a 10 ao seu nível de recompensa. Como você se sentiu recompensado, né? Como isso foi satisfatório para você. E aí você observa, né? Essa nota, olha como isso foi satisfatório. Porque isso vai te ajudar a fazer essas novas conexões que eu estou falando. Você vai parear novos aparelhos. Então, você vai modular o seu comportamento e a sua neuroplasticidade vai te ajudar. Basicamente é isso. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Magda. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários. E eu espero também ter contribuído para você que assistiu o vídeo a conseguir lidar melhor com esse enfrentamento, essa exposição. Muito importante, se você perceber alguma dificuldade, se você perceber algo que está realmente dificultando a sua qualidade de vida, trazendo um sofrimento significativo, busque ajuda profissional, busque uma terapia, porque o profissional vai te acompanhar nesse processo de forma adequada, né, conduzindo com ferramentas adequadas aí para você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!